Olá, pessoal. Mais uma vez eu quero convidar vocês aqui para a gente, rapidinho, não vou me estender muito não, porque tem assuntos que não vale a pena se desgastar nele, entendeu? Porque não edifica. Ah, tem que ser batizado? Não tem. Tem que tomar ceia? Não tem. É predestinado? Não é. É pós-tribulação? Não é. Entendeu? Esses assuntos, eles não vai fazer tu ser mais ou menos de Deus. Esses assuntos, se você tiver cuidado, não vai te impedir de ser salvo. Não vai te impedir de estar em comunhão com Deus, guardado na promessa da salvação. Agora tem uma coisa. Se você tirar o foco do mérito da cruz de Cristo, que é o único meio por onde você vai ser aprovado por Deus, por onde você vai chegar a Deus, por onde você vai ter a promessa da vida eterna com Deus. Se você, por um acaso, tirar o foco, tirar o seu entendimento, tirar a sua visão, tirar a sua confiança, a sua certeza e esperança do que Cristo fez por você, por mim e por toda a humanidade na cruz do Calvário, você se perde. Você pode ser batizado, você pode dar dízimo, pode tomar ceia, pode estar dentro de igreja, pode guardar sábado, pode acreditar que é predestinado para o céu. Se você colocar algum outro meio, alguma outra coisa, se você adicionar alguma coisa como mérito para a tua salvação, para a tua vida com Deus, tu está perdido. Da graça você tem caído. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um debate muito grande de batismo na água. Não, é horte. Tem que batizar, porque senão não entra no reino de Deus. O batismo, os apóstolos batizaram. Batizaram Cornélio, batizaram não sei quem, batizaram não sei quem. Amigos, batismo em águas de instituição, igreja ou qualquer água, não é mérito nenhum para você ter a vida com Deus. Esse ritual não te leva a receber remissão de pecado. Esse ritual não torna você uma nova criatura. Esse ritual não torna você, não faz você emergir, morrer para o mundo e nascer para Deus. Não, 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 não. Esse ritual não insere você no corpo de Cristo, igreja de Deus como membro. Esse ritual tem nada a ver com o que Jesus disse a Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não estava falando de um ritual de igreja, de um ritual de água física, água H2O. Jesus não estava falando nesse contexto. Ah, mas Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Esse texto aí, o contexto, Jesus não está se referindo a batismo de água dentro de igreja, com o líquido H2O. Esse batismo aí não é o ritual cerimonial que o homem faz no povo dentro de igreja. Porque senão o homem teria participação na salvação de outro. Ó. Não, você, para ser salvo, tem que ser batizado. E o batismo é na igreja, pelo pastor. Olha para aí. Jesus, quando disse ir e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, aí alguém diz, está vendo? Tem que crer em Jesus e tem que ser batizado nas águas dentro da igreja. Só que Jesus não falou nesse sentido. O contexto aí não está trazendo a base de... Jesus não estava se referindo a nenhum ritual dentro da igreja por ninguém. O crer e ser batizado é um ato instantâneo na hora que você crê, com o arrependimento. Crendo em Jesus, arrependendo-se, você recebe o Espírito Santo, que é o batismo que Jesus estava falando. E esse batismo, quem batiza é Ele. Aí o povo fica usando um texto, forçando uma doutrina que não condiz com a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou ninguém. Ah, não, mas Jesus disse, ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou o quê aí? Batizar em água.
Quem diz que isso é batismo de água, irmão? Aonde você tem tirado essa ideia de que esse batismo que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20 ou 19, quando Jesus ordena os seus discípulos pregar tudo aquilo que ele mandou ensinar ao povo e fazer discípulos para ele, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem disse que é batismo de água aí, irmãos? Ah, não, porque Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, disse: arrependei-vos, né? Arrependei-vos em credo de Jesus Cristo, para que em nome de Jesus seja batizado e perdoado os vossos pecados. Quem disse que Pedro está mandando alguém ser batizado dentro de água ali, para ser salvo e ter os pecados perdoados? Meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse texto aqui, se você colocar como um batismo de água dentro de igreja, você está tirando o mérito da cruz de Cristo, do sacrifício vicário, substituto do pecado do homem, para remir o homem de sua culpa. Você está colocando como se também, para o homem ser remido da sua culpa, precisa do batismo de água dentro de igreja, para receber a remissão de pecados. Você está levando esse povo a cair da graça, que está dentro dessa doutrina, dentro desse ensino. Pedro aqui em Atos 2, quando perguntam a ele o que devemos fazer, Pedro vai dizer, versículo 38 de Atos 2. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se esse batismo de água ele for para o perdão do pecado, então o sacrifício de Jesus não é suficiente. Se você crê em Jesus e não se batizar na água, você não é salvo. É isso ou não é? Quando você coloca isso aqui como interpretação para que você batize-se na água, porque o texto está dizendo isso, é mentira. Pedro não está pregando o batismo de água aqui. Porque os apóstolos nunca dirigiram ninguém para mérito de salvação por nenhum outro meio. O próprio Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, Atos 4:12. Essa salvação é unicamente por Jesus. Não é por nenhum ritual de igreja, religioso, cerimonial, não é guardar ceia, não é batizar em água, não é guardar sábado, é por Cristo, por fé. A fé crê no que foi feito por Cristo, o sacrifício, a obra de Deus, para salvar o homem perdido, gente. Nós temos que ter essa noção, nós temos que ter esse entendimento. Nós não podemos ficar sendo levados nesse ensino maldito. Batismo dentro de água, esse batismo de água da igreja, pelo homem, não é o que Pedro está falando aqui. Preste atenção, pare para pensar, use a inteligência, examine o princípio da doutrina que leva ao conhecimento da salvação. Não traz nenhuma ideia de nenhum sacrifício como mérito para você ser salvo. Quando Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, logo, se você crê que esse é o batismo de água que Pedro está pregando aqui, que Pedro está mandando os irmãos aqui ser batizado, porque Pedro não está mandando ser batizado. Pedro vai dizer: arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Deixa eu ler de novo, irmão. Eu quero ver o texto, exatamente que você entenda como é que está. Pedro não está aqui pregando o batismo de água para ninguém ser salvo como mérito. Olha o que Pedro diz, Atos 2. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão do pecado. Quando eu me arrependo, eu sou batizado. Não é eu me arrepender e ir para uma igreja ser batizado. E esse batismo aqui que Pedro está falando é o batismo para a remissão de pecado, que o homem vai receber o dom do Espírito Santo. O homem não recebe o dom do Espírito Santo pelo batismo da água da igreja. O homem não recebe a remissão de pecado pelo batismo de água da igreja. Meus irmãos, vocês estão entendendo isso ou não? Vocês ainda vão ficar nessa, de que tem que estar sendo batizado dentro de água para poder ser membro da igreja de Deus, para poder ter a remissão de pecado, para poder entrar no reino de Deus, para poder ser inserido no corpo de Cristo, morrer para o mundo. Não se morre para o mundo dentro de batismo de água da igreja. Tem muita gente batizada em água de igreja que não tem o Espírito Santo, que não converteram-se a Cristo, que não tem comunhão com Deus.
esse batismo de água leva você a ser escravo, membro, propriedade do sistema religioso. Esse batismo de água de igreja não leva você a ser discípulo de Cristo. Não leva você a entrar no reino de Deus. Não proporciona a você a remissão de pecado. Não leva você a receber o dom do Espírito Santo. Porque Pedro não está se referindo a batismo de igreja. Atos 2:38. O batismo que Pedro se refere é quando o homem crê em Jesus e se arrepende. Ele é batizado não com a água que é o Espírito Santo pela palavra. Esse é os dois elementos que faz o homem estar na presença de Deus. A palavra e o Espírito. A palavra que é pregada para o indivíduo que crê, recebendo o Espírito Santo por onde ele é selado, como propriedade de Deus. Porque diz a palavra de Deus, Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é quem é batizado dentro de nenhuma igreja religiosa. Seja qual for a religião. Então é preciso que as pessoas entendam isso, gente. É preciso homens compromissados com a verdade, que tenham a vocação para ensinar. Não é quem quer ensinar. Porque todo mundo está interpretando errado as Escrituras. Quem tem a vocação, ele tem a direção do Espírito Santo. Porque o Espírito ele escolhe e dá a vocação para quem ele quer. Então, nesse momento, pense nisso. Vou encerrar aqui e que você guarde essa observação e esse esclarecimento para que você não se perca dentro de direção pensando que é a doutrina de Cristo. Conheça o que Cristo ensinou e se mantenha nisso. Amém?